boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje uma live super importante com o fonoaudiólogo Rodrigo Dornelas, que participa e foi idealizador de um laboratório, de um ambulatório em Sergipe, que foi premiado inclusive, e com a psicanalista Inês Catão. O título da live de hoje é Performance Vocal de Pessoas Trans e Travestis. E agora eu vou enviar o convite para o Rodrigo Dornelas e para a Inês Catão para a gente iniciar a nossa conversa. Ô, meu querido! Tudo bem, Rodrigo? Olá, Michele. Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Como é que tá o Rio? Que bom nos ver, né? O Rio está chuvoso. Chuvoso, tá chovendo aí, é? Tá chovendo um pouquinho. Mudou bruscamente o tempo por aqui. Sério? Então, vamos aguardar agora a entrada da Inês. Perfeito. Aceitar a Inês, entrar com o vídeo ao vivo com Inês. Inês, convite aceito. Vamos ver, vamos aguardar. Enquanto a Inês não entra, pessoal, eu vou apresentando aqui. Só deixa eu olhar aqui de novo o convite para Inês. Vou refazer. Inês. Ok, Inês, convite feito. Vamos aguardar a Inês. Vamos lá. O Rodrigo, a Inês não pode entrar porque Cristo. Vejo vocês e ouço, certo, Inês? Você precisa aceitar o meu convite, eu vou refazê-lo. Inês Catão. Convidar. Convite feito novamente, Inês. Vamos lá. Bom, a princípio, a última live que eu fiz foram agora sim, doutora Inês Catão. Ó, que bonitinho que eu separei aqui para a nossa conversa de hoje, ó. O livro da Inês, O Bebê Nasce pela Voz, Sujeito e Clínica do Autismo, que eu tive o prazer de receber em mãos da Inês como um presente quando ela esteve em Blumenau, dando aula na pós-graduação em Psicopatologia, Infância e Adolescência. Vamos lá, eu vou começar apresentando vocês dois. O título da live de hoje, pessoal, Performance Vocal de Pessoas Trans e Travestis. Então, o eixo da nossa discussão hoje é a voz, certo? E pensando um pouquinho, né, o lugar dela e a importância dessa discussão, né, nos vários âmbitos clínicos e institucionais. Rodrigo Dornelas, nosso convidado, fonoaudiólogo, mestre em Ciência de Saúde pela Universidade de Brasília e doutor em Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, professor do curso de Fonoaudiologia da Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas EDMEE Brand LEPBEVOS. Apresento então a Inês rapidamente. Inês Catão é psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro, pesquisadora da SESDF, pós-doutora pela Universidade Côte d'Azur, em Nice, França, e escritora, desenvolve pesquisas sobre a voz, a pulsão evocante, há vários anos, em particular no autismo. Divulgo mais uma vez o livro da Inês, que está aqui, O Bebê Nasce pela Voz, Sujeito pela Boca, Voz, Sujeito e Clínica do Autismo. Vou começar apresentando um pouco a trajetória do Rodrigo. E, na verdade, quem me deu a dica dessa live foi a Inês. Né? Eu falei, vou chamar a Inês para a discussão, que é a melhor coisa. Bom, o Rodrigo foi idealizador do ambulatório Trans de Sergipe, no interior do estado, a partir de um projeto direcionado à comunicação de pessoas trans, em que estudantes de diversos cursos da área da saúde se aproximaram, trazendo seus docentes para compor a equipe. Atualmente o ambulatório conta com uma equipe de 11 profissionais da área da saúde que atua na perspectiva da integralidade e na despatologização das identidades trans. O ambulatório foi premiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, na Conferência Nacional das Mulheres como uma das experiências mais exitosas em saúde da mulher. Em 2018, se mudou para o Rio de Janeiro e atualmente faz parte da equipe do ambulatório
Transdiversidades da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, onde faz atendimentos para adolescentes e adultos transgêneros. Fui pesquisar um pouco a tua produção, Rodrigo, e me deparei com o artigo Qualidade de Vida e Voz, Autopercepção Vocal de Pessoas Transgêneros. O objetivo desse artigo é analisar o impacto da voz na qualidade de vida, e isso eu já convoco a Inês para discussão, o lugar da voz na constituição do sujeito, certo? De pessoas transgênero ou trans e relacionar com a autopercepção vocal e identidade de gênero. E o resultado do estudo foi o seguinte: se observou uma baixa qualidade de vida em voz nas pessoas trans. Desta forma, quanto maior a percepção de suas alterações vocais, pior a sua qualidade de vida, independente do gênero com a qual se identificam, uma feminina ou masculina, e de possíveis distúrbios vocais. Queria começar com o Rodrigo perguntando, Rodrigo, como é que surge o teu trabalho de trabalhar com a voz, né? E depois eu queria escutar um pouco a Inês, né, acerca do lugar da voz, né, na construção do sujeito. Vamos lá, com você a palavra, Rodrigo, e depois eu passo a palavra para a Inês. Perfeito. Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Eu estou extremamente feliz de estar com você, Michele. Nosso primeiro contato, o convite foi uma honra, e muito feliz ainda de estar com a minha querida amiga Inês Catão, que foi um grande presente para mim em Brasília, que eu pude conhecer, e nós tivemos diversos diálogos enriquecedores e também na socialização em Brasília. Então ela me ajudou muito com a minha estadia em Brasília e ainda ajuda nas nossas interlocuções, que para mim são super importantes. Muito interessante, Michele, você trazer esse artigo como ponto de partida, né? E aí você me pergunta quando iniciou esse trabalho, né? Então, uma rápida história em relação a isso. Eu estava em Aracaju no começo do ano, né, dia 30 de janeiro especificamente, e na minha rua estava tendo um evento da primeira Semana da Visibilidade Trans. Pessoal, uma pergunta, tem uma música de fundo, isso é na casa de quem, gente? Aí na... É na minha casa. Não é na minha casa propriamente. Estou na balada, Rodrigo. Os meus vizinhos comemorando a vitória do Brasil. Vamos embora, então. Ruído. Não tem problema, vamos lá. Então, tá baixo o som, voz, né? O som tá baixo. Ou você aproxima do celular ou tira o fone de ouvido. Tá bem baixo. Tá bem, melhorou ou não? Eu vou tira o som. Eu acho que tira o fone, faz 100, fica melhor. Melhorou agora? Não muito. Não estava funcionando. Que bom. Então, inclusive o ruído dos vizinhos desapareceu. Que ótimo isso, que bom. Capta o ruído externo, mas a minha voz pouco importa com o fone, né? Uma empresa de fone. Mas eu fui num evento sobre a primeira semana de visibilidade trans e eu fiquei muito preocupado com alguns dados que foram apresentados nesse evento. Por exemplo, a baixa expectativa das pessoas trans, a falta de acesso ao serviço de saúde, né? Alguns procedimentos que deveriam ser realizados com acompanhamento médico e não são realizados por conta da falta de acesso, né? Então tem um mercado legal de fome, por exemplo, né? Esse é um dos fatores, tanto de hormonização também. Então esses dados me deixou muito intrigado, e eu falei, como eu era professor da Universidade Federal de Sergipe, eu falei, fazer alguma coisa institucionalmente. E a partir daí, esse ambulatório dentro do departamento de fonoaudiologia, mas depois ele foi ampliado, e como você colocou na minha apresentação, ele tem mais de 11 especialidades, muito mais do que a portaria do Ministério da Saúde prevê. E aí, é importante eu comentar sobre essa questão da qualidade de voz dessa população, essa nomenclatura, né? Esse estudo foi feito com mulheres trans, homens trans e travestis. Mulheres trans são aquelas pessoas que querem ser reconhecidas social e legalmente como mulher, né? A gente não retoma o passado ou o sexo biológico no momento para a gente fazer essa definição. Estou sendo um pouco didático, mas acho que é importante essa definição, que ela é escrita por uma pessoa trans, né? Ela nos apresentou com um manual que está disponível, então ela traz essa definição. Então, mulher trans é aquela pessoa que tem o reconhecimento social e legal como mulher.
Homem trans é aquela pessoa que implica o reconhecimento social e legal como homem. E travesti, a gente fala a travesti sempre no feminino, mas são pessoas que não se identificam como homem ou como mulher. Podem ser tidas como um terceiro gênero ou de um não gênero. Então essa definição é importante para que a gente possa entender que lugar essa voz, a voz dessas pessoas ocupa, né? Então esse artigo ele traz a percepção das pessoas em relação às suas próprias vozes. Mas como é que surgiu essa questão para você, da questão da voz? Da voz, porque eu sou, dentro da fonoaudiologia, nós temos 4 especialidades. E a minha Só pergunta, você fez doutorado na PUC, você fez com quem? Eu fiz com a Leslie, mas eu circulo muito com a Cláudia Cunha, que tem um pé na psicanálise, né? Então tem algumas outras. A minha graduação, de fato, foi muito próxima, muitas matérias próximas à psicanálise. Então, assim, essa voz que eu trago nas minhas publicações não é necessariamente essa voz técnica apenas no sonoro. Então, tem muito mais além. É um significado da voz na circulação das pessoas. Então, isso acaba interferindo na minha atuação também. Com as pessoas trans e travestis. Tá. Vamos para Inês. Inês, vai um pouquinho, acho que para a gente fazer um bate-bola gostoso. Inês, você que me deu a ideia da live com o Rodrigo, né? Inclusive, na semana que vem tem com o Dr. Gabriel, né? Que era Graça e agora virou Gabriel, né? Inclusive, enfim, vai poder contar do livro que vai ser lançado no Brasil sobre a transformação dele, enfim, né? Queria escutar um pouquinho, Inês, quando você pensou, né, nessa live, que você falou assim, Michele, você tem que fazer uma live para pensar essa questão, acho que vai ser bacana. O que você escutou dos dois, que você achou bacana? E queria que você falasse um pouquinho, que é preciso sempre lembrar, nem sempre são psicanalistas que estão escutando as lives. Às vezes tem pessoas de várias áreas. E um pouco, qual a importância dessa discussão, né, sobre a voz, não apenas na constituição do sujeito, mas na posição do sujeito diante do lado social. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas que estão com a gente agora. E muito obrigada, Michele, por ter aceito a ideia e por ter me convidado para estar aqui. É um prazer enorme estar contigo, mais uma vez, e estar com o meu amigo Rodrigo. Eu fiz a sugestão porque há uns dias atrás, não tem um mês ou talvez um mês, né, o Rodrigo veio falar para a gente num curso de capacitação, de recapacitação da equipe do COMP aqui em Brasília. Ele deu uma aula maravilhosa falando de toda essa questão que é completamente nova para a maioria absoluta das pessoas e em particular dos profissionais psi, né? E o ambulatório em que eu trabalho, no serviço público, recebe crianças, 0 a 12 anos. Nesse momento a gente não recebe crianças com questões desse tipo por outras razões, recebe maioritariamente autistas. Mas essas são questões que habitualmente num ambulatório de saúde mental, elas têm vindo a aparecer cada vez mais. E que a gente ainda por preconceito, a gente tem pouca informação e, portanto, não sabe lidar, não sabe abordar. E quando aborda na prática, aborda a partir dos próprios preconceitos ou do senso comum. Uma coisa que nenhum profissional pode se dar esse luxo, né? Tem que abordar a partir de um conhecimento sobre o tema. Então, a primeira coisa que eu achei interessante, além da atualidade do tema, né, e do desconhecimento muito grande ainda, né, porque é muito novo para a maioria de nós, né, a importância da experiência que o Rodrigo tem em 2 ambulatórios, que são ambulatórios públicos, né, na Federal de Aracaju, em Sergipe, não é isso? E depois, né, agora, né, a experiência na UERJ, minha casa de início, né, experiência lá no ambulatório da UERJ, né, e ambulatório que, pelo que eu entendi do que ele nos apresentou e do que a gente conversou no Rio outro dia, é um ambulatório que recebe também crianças e adolescentes. Essa é uma questão difícil na criança, né? Vai ficando mais evidente no adolescente, mas quem pode falar disso muito melhor é o Rodrigo. Eu realmente estou aprendendo com ele sobre esse tema, né? O doutor Gabriel é autobiográfico, ele está lançando um livro, né? E eu conheci ainda como Graça, na UNB, hoje é o doutor Gabriel, falou para a gente também no
no COMP, e traz todo um testemunho autobiográfico, lançando o livro. Bom, isso é semana que vem. A questão da voz é a questão talvez principal, né, que nos une, a mim e ao Rodrigo, né, como ele diz, ele pelo lado da fonoaudiologia, mas atravessada pela psicanálise, e a mim porque é um dos temas, né, que eu venho privilegiando há muitos anos no meu trabalho, no meu estudo, na minha pesquisa como psicanalista, né, a voz e a pulsão invocante. É difícil falar da voz para pessoas que a gente não sabe quem está nos escutando e que não são psicanalistas, às vezes. Agora, não, Inês, né? posso só fazer um adendo? Claro. É curioso que esse tema tenha vindo parar em mim. Porque desde criancinha, eu sempre tive voz de menino. Sempre. E hoje, quando me ligam, ou eu faço uma ligação, o senhor gostaria do quê? Sempre. E é engraçado, porque quando criança, eu ficava um tanto intimidada com isso. E hoje, super tranquilo. Mas, quer dizer, a voz participa, e o modo como ela se coloca também participa da constituição do sujeito. Absolutamente. A voz participa da constituição do sujeito como objeto pulsional principal, eu diria, né? Porque ela é a marca da voz para a psicanálise, não é nem o som, é o endereçamento. Então, nessa medida, a voz para a psicanálise não diz da voz falada só, mas diz de qualquer modo de endereçamento de uma pessoa a outra. Como toda a constituição do sujeito se assenta sobre o vínculo, o laço com o outro, né, ele passa, nesse sentido da psicanálise, pela voz. Agora, a voz sonora, embora o Miller diga com o Lacan, né, na leitura dele do Lacan, que a voz não tem nada a ver, né, com o som, porque no dizer do Lacan ela é áfona, né, isso é complexo para trazer aqui, né, eu discordo dessa afirmação do Miller, porque a voz ela passa pelo som, tanto que é assim que a gente no senso comum a considera. Então o som é um veículo da voz, a voz enquanto objeto pulsional, mas esse veículo não é um veículo qualquer. Tanto não é um veículo qualquer, né, que a gente tem como qualidade do som o timbre. É claro que um músico ou um fonoaudiólogo podem falar disso muito melhor do que eu, mas o timbre, que é essa marca, que é a assinatura, é a digital vocal de todos nós, que é inconfundível, né? E tem, além disso, tem toda a questão de essa que você está trazendo e que o Rodrigo pode falar muito melhor sobre a feminização da voz como demanda daqueles que estão numa transformação de gênero, se é que eu estou correta em dizer assim, senão ele me corrige, né? Eu conversava com a Ju Mori outro dia, ontem, e ela me falava... Ela está na live. Ela tá aí, sem saber da questão que o Rodrigo trabalha de demanda de feminização da voz, que ele vai poder falar, ela me dizia de uma demanda que ela já recebeu, ao menos uma de masculinização da voz, seria algo assim. Quer dizer, a voz, ela integra, né, a identidade da pessoa, né, não só profundamente pelo timbre, que é o ponto mais real, né, que a gente tem, que é a marca, que é a assinatura, que é a digital vocal, né, mas por todo esse cortejo. Eu estou tentando não tomar conta aqui do Vai, a gente tem tempo, segue. A gente tem tempo. Não, mas eu quero ouvir, eu estou aqui para aprender com o Rodrigo, né? Certo. Eu aprendo muito então, com você. Vou jogar a bola para o Rodrigo e vou refazer uma pergunta a partir do que a Inês trouxe. Qual foi a tua aproximação com a psicanálise? Em que momento que a questão da voz se colocou para você? Né? Enfim, vamos lá. Rodrigo Dornelas. Ela se deu na graduação em fonoaudiologia. Né? Como a gente tem muita... Você se graduou aonde, Rodrigo? São Paulo. São Paulo. Aonde? Na PUC. Na PUC, certo. PUC de São Paulo. Né? Eu fiz a graduação e o doutorado lá. Dei um intervalo no mestrado, mas acabei voltando para casa. A PUC tem essa formação, pelo menos até na minha época de graduação, muito próxima à psicanálise. Então eu tinha diversos professores que faziam essa conexão e até mesmo com psicanalistas que davam aula para a gente. Né? Então o sintoma fonoaudiológico ele não era tido apenas nessa perspectiva técnica, mas o significado da voz ou do transtorno de linguagem para aquela criança ou para aquele adulto.
Então, a minha intersecção com a psicanálise surgiu desse momento. Eu fui tomado por essa perspectiva, desde então eu nunca mais abandonei, né? Hoje em dia, eu estou professor da área de voz, mesmo sendo responsável por uma disciplina que fala sobre a anatomofisiologia da produção vocal, eu tento fazer uma intersecção com essa perspectiva para os alunos, né? E principalmente quando se refere aos atendimentos, né? Então, eu indico textos, instruções a partir dessa perspectiva, né? Para que não seja apenas um profissional tecnicista, né? Que vai atender um nódulo vocal ou um transtorno de linguagem. Eu tento trazer essa visão um pouco mais ampliada para as pessoas. Mas, Michele, eu queria, se você me permitir, voltar esse seu exemplo da sua voz, né? Quando, às vezes, as pessoas dizem, pois não, o senhor ouvindo a sua voz. Esse é um trabalho muito grande que a gente faz com as mulheres trans, especificamente. Os homens trans, eles são bastante beneficiados com o tratamento. Não, agora eu vou te falar uma. Um dia eu estava no aeroporto, no posto, tomando um café antes de embarcar. Veio um senhor, se aproximou, me olhou e disse assim: tu é homem ou mulher? Juro, verdade. Ele perguntou: você é homem ou mulher? Olha que interessante. Vai lá. Muito bom. O que o senhor acha? Fica à vontade. O que o senhor acha? Então, a sociedade tem alguns padrões normatizadores e, de fato, a literatura ajuda para isso, dizendo que para uma voz ser identificada como de mulher tem que ter uma certa frequência, né? E homem nessa mesma proporção. Então eu tento desmistificar isso para as pessoas trans, que existem mulheres com vozes graves, mas que não deixam de ser mulheres. E a mesma coisa acontece com homens, né? Homens com vozes agudas e nem por isso são menos homens. Então, a partir dessa perspectiva é que começa o meu trabalho com as pessoas trans, né? A sociedade, ela tem bastante preconceito em relação à sexualidade, de modo geral, e as pessoas trans, elas são um alvo, né? Vivem à margem da sociedade por conta disso. Mesmo sabendo que esse processo de feminização vocal, como a Inês citou muito bem, aconteceu nos coros da Capela Sistina, com os castrati, né? Então, se a gente passar para lembrar de castrati, eles viam as mulheres porque elas tinham sido proibidas de participar dos coros da igreja, e a partir de então, os meninos, antes do período de muda vocal, eles eram castrados para permanecer com a voz aguda. A gente percebe que esse processo de feminização vocal é muito anterior a essa discussão que as pessoas trans e travestis trazem. Então, são alguns aspectos que eu sempre considero na minha prática. Mas que bonito isso que você está contando, eu não sabia dessa história. Tu quer recuperar um pouquinho da questão da história? E vou colocar mais 2 dados para a gente refletir um pouco mais em relação a isso. Então, por volta de 1516, o Papa Sisto V, ele proibiu as mulheres nas igrejas. E aí, só que os coros, né, os corais, eles tinham um papel muito relevante durante as missas, né? Era o auge das missas. Homens cantando, percebeu que perdeu-se a qualidade da música, da melodia, da entonação. Então tiveram uma ideia: vamos colocar meninos antes da muda vocal, que tem a voz aguda, para poder cantar. Só que esses meninos, eles para inibir, modificasse a voz, esses meninos eles eram castrados. Aqueles que sobreviviam, né? Porque a maioria morria com alguma infecção, e aqueles que sobreviviam iam ou com hemorragia, e aqueles que sobreviviam iam para o coro. E aí, quem eram essas crianças que eram castradas? Não eram quaisquer crianças, eram crianças que viviam institucionalizadas, ou crianças... Crianças que o quê? Cortou um pouquinho? Viviam institucionalizadas. Está cortando o som. Está cortando um pouquinho. Dá uma olhadinha na tua internet, tá dando algumas falhas. Sim, eu vou dar uma olhada na internet. Mas eram crianças institucionalizadas, né? Ou crianças de famílias que não tinham muitas condições. A igreja oferecia um dinheiro para essas crianças e as famílias cediam essas crianças para a igreja para passar por esse processo, né? E para que a gente possa tocar um pouco mais, as famílias se sentiam gratas por ter seus filhos escolhidos para a igreja para passar por esse processo, né? Então, é um pouco esquisita a nossa sociedade. Não, é um tanto estarrecedor, né? É um tanto estarrecedor.
Você falou, Michele, alguma coisa, você me perguntou e eu não cheguei a falar da voz com autismo, mas eu não preciso falar agora, posso falar em outro momento, porque tem a ver com o que está sendo tratado aqui, mas de um lateral, né, outra coisa, porque a minha abordagem da voz e da pulsão invocante, ela tem passado muito pelo autismo. Não que ela diga respeito só ao autismo, diz respeito a todos nós, né? Mas no autismo, né, é muito marcante, porque mas, a gente... Inês, mas veja, antes do autismo, eu acho que fala um pouquinho da voz da pulsão invocante. Veja, no teu livro você discute isso, né? Na constituição do sujeito, certo? Né? E pensar um pouco, enfim, aí você chega no autismo, segue. Não, é porque eu ia falar do autismo porque aí dá talvez uma ideia às pessoas melhor, o que me ocorreu, o que eu lembrei agora, foi da jornada que a gente fez agora nesse sábado, a primeira jornada da CIPA, onde a gente escolheu, né, suprimir falas dos profissionais para dar lugar ao sujeito autista, e onde a gente teve adultos autistas falando. E por que eu estou trazendo isso? Porque nessa tarde, a tarde do último sábado, então o que a gente ouvia? Adultos, né, de fala monocórdia, né, a gente já sabe que é assim, né, 2 deles, né, maravilhosos, artistas, inclusive, não porque são autistas, mas são também artistas, mas a voz, um tom monocórdio, que é muito habitual nos autistas, porque a questão do autismo... O que é um tom monocórdio, Inês? Traduz para quem está nos escutando. Eu vou dizer em termos teóricos, eu não vou... Talvez o Rodrigo possa me socorrer agora, né? Mas é quando fala, evita altos e baixos na entonação, né? Quando mantém, né, uma linearidade sonora da voz. Isso acontece com os autistas porque a encrenca, né, que causa, né, digamos assim, se a gente pudesse falar assim, né, a clínica do autismo é uma recusa da voz, mas recusa da voz enquanto objeto pulsional. Mas isso afeta a questão da voz sonora, da voz falada, da voz oralizada, que justamente, né, o autista tenta evitar essa voz oralizada e cria vários meios de uso da voz sem oralizá-la, né? Então a gente vê as vozes monocórdias, às vezes a gente vê uma voz... Sim, mas veja, mas uma voz monocórdia nesse sentido é uma voz que não faz demanda, né? Exatamente, porque a questão do autista toda é falar sem que apareça o sujeito da enunciação, né? Claro. Mas foi curioso, e eu lembrei na fala do Rodrigo agora, um deles, né, um desses autistas, ele é um homem, hoje ele é um homem, eu o conheci criança, ele é, né, analisante de uma paciente de uma colega do Rio, né, mas eu atendi o irmão em certa época, e ele hoje é um homem, mas que tem uma voz muito feminina, sabe, Rodrigo? Então, quando ele começou a falar, se você fechasse os olhos e não ouvisse, você pensava que era uma mulher que estivesse falando. E foi muito curioso porque uma colega assistindo, participando da jornada, não se deu conta de que era um homem. Né? Então ela se referia àquela moça, ela comentando comigo a jornada, ela dizia, aquela moça africana, né, que nasceu na África. E eu disse, bom, mas não tinha nenhuma moça que nasceu na África. Tem, né, ele que nasceu na África e que hoje mora em Lisboa, né, e que morou no Rio. Mas a voz dele é uma voz muito feminina. Aí no autismo, não pelas mesmas razões que em um travesti, por exemplo, ou em um transgênero, como o Rodrigo estava explicando. Por outras razões. Né? Mas é a mesma voz de que se trata. Não, mas Inês, agora eu peguei o eixo. Tem algo aí, Rodrigo, veja, da posição do sujeito na relação com o outro. Percebe? Porque quando uma criança autista, né, um sujeito autista, né, não faz, né, alternância e, portanto, justamente para evitar a demanda, como é que a gente poderia pensar? Olha que interessante, né? Porque, veja, você fala dos trans e dos travestis. Os travestis têm algo de um travestimento. Por exemplo, eu estive em Salvador agora recentemente, fui ver show de travesti, show de travesti, que foi bárbaro. Eu estava do lado do apartamento que eu estava hospedada,
um bar, inclusive, esqueci, não sei o que, paulista, no Rio Vermelho. E incrível, porque assim, um travestimento e mais uma possibilidade de circulação com a voz impressionante. Vá lá. Vou fazer mais uma volta. Quando a gente entra na questão dos transgêneros, né, queria te perguntar um pouco o que muda aí nessa lógica toda, porque eu acho que o eixo, a ficha que me caiu agora, escutando aí, não é isso. Foi um tanto isso, assim, né, que a voz participa da relação do sujeito um laço com o outro. E que tipo de demanda que vem nesses ambulatórios em relação à voz? Vai lá, Rodrigo. Na verdade, a gente tem um fonoaudiólogo da Austrália, homem trans, que fala sobre performatividade na voz, né? Então ele traz situações vocais. E a gente tem que ficar muito atento em relação a que mulher você quer ser. A gente tem que tomar cuidado também para não confundir a travesti, que é sempre no feminino, né? Por mais que pode ser um não gênero, um terceiro gênero, a gente sempre fala no feminino. Com transformista. Transformistas são aquelas pessoas da noite que fazem show e de fato tem uma formação de ator ou de atriz, pode ser até uma travesti seja transformista, mas geralmente tem uma formação de ator e atriz que aí tem um pouco mais de maleabilidade vocal. Não quer dizer que uma mulher trans, uma travesti não tenha. Mas essas pessoas, como performatizam, né, personagem e em todos esses aspectos, então tem um outro sentido essa voz, né? Tem também até as drags que fazem esse shows e necessariamente não são mulheres. Então tá, então foi show de drag. Perfeito. Perfeito. Então aí podem, e aí não necessariamente é uma pessoa que é transgênero, né? Uma mulher trans ou uma travesti. Por exemplo, Pablo Vittar. Pablo Vittar é uma drag queen, né? Tem uma orientação sexual, se apresenta como gay, mas não se apresenta como pessoa trans. Então a drag, ela não tem essa demanda vocal nessa clínica que eu trabalho. A demanda da Pablo é para cantar, para alcançar os tons, mas a voz, ela quer ter uma voz de fino no seu cotidiano. Ela precisa da voz mais feminina, e nem é tão feminina assim, né? Ela usa falsete, usa outras estratégias que as pessoas trans e travestis não utilizam e não solicitam para na clínica vocal, né? Então a demanda é muito diferente. Tá, mas Rodrigo, então vamos especificar que tipo de demanda que aparece. Acho que isso é importante. Conta um pouquinho como é que o sujeito chega no ambulatório, e que tipo de demanda ele traz, que tipo de trabalho você realiza. Acho que é importante aí, porque se de fato se trabalha com a psicanálise, num sentido assim, porque quando você diz assim, né, ali a minha formação, né, é permeada pela psicanálise, a gente está falando de uma certa concepção do sujeito, de uma certa escuta desse sujeito que você recebe. Né? Então me conta um pouquinho assim, como é que você escuta, primeiro conta o trabalho que é feito, e como é que você escuta esse trabalho, que tipo de demanda chega, e como é que você maneja isso, né, na condução aí do trabalho, inclusive pensando aí a transferência, já que a gente falou da voz como algo endereçado ao outro. Vou lá, Rodrigo Danella. Perfeito. E aí, Michele, para responder essas perguntas, eu vou te trazer 3 exemplos de usuários e usuárias que aparecem. Aparecem os homens trans, não binários, assim, para confundir um pouco a cabeça mais de vocês, são pessoas que se identificam como homens, mas não necessariamente querem ter uma voz masculina, querem ter uma voz neutra, porque são homens trans não binários. Então a voz tem um sentido tão importante... Tá, só deixa eu entender, o que seria uma voz neutra? Isso é muito interessante, já que a gente pergunta a ele. Voz neutra é impossível, né? Essa demanda é interessante, né? Me apague minha voz. O que seria uma voz neutra? O que acham que é uma voz neutra? Pois eu também tenho essa dúvida. Eu acho que não existe uma voz neutra. Tá, mas eles dizem o que sobre voz neutra? Porque é isso que eu faço, eu devolvo a pergunta. Então me dê um exemplo de uma voz neutra, né? Porque eu sou ansioso para ouvir uma voz neutra. Então uma voz neutra tem aspectos muito masculinos e nem femininos. É uma que fica no meio ponto. E aí quando eu pergunto... Quer dizer, no meio ponto é fora do sexo. Fora do sexo. Fora do sexo. É uma voz em cima do muro. Uma voz em cima do muro. E aí, para ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo, Michele... Em cima do muro, mas eu não sei se é do muro da linguagem. Né? Em cima do muro da linguagem. Sim.
Sim, mas é quase uma demanda de não ser escutado. Porque em cima do muro também é uma posição que anuncia algo. Mas a posição, mas o neutro é algo que, veja, o que é o neutro? É algo que desaparece, é algo que evapora. Não, é interessante essa demanda, é quase como se fosse, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque a psicanálise trabalha no singular, né? E o Rodrigo, ele é um fono, mas ele é um fono atravessado pela psicanálise, como ele já disse, né? Então tem que ver cada caso, mas assim, é interessante ver que tipo de estrutura, que tipo de sujeito é esse que demanda uma voz neutra, né? Porque se o autista demandasse, né? Ele talvez demandasse uma voz neutra. Ele não demanda, ele em ato tenta produzir uma voz neutra, que é essa voz monocórdia, né? Essa voz que tenta, enfim, vai lá. Não, mas linda a tua articulação, é bem isso. É bem isso. É uma demanda do que o autista consegue fazer. Vai lá, Rodrigão. Para ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo, quando eu devolvo a pergunta, o que seria uma voz neutra? Me dê um exemplo. São os cantores do K-pop. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, procurem depois os cantores do K-pop. As pessoas que procuram a voz neutra são desses cantores. E aí, mas o que é o K-pop? Só traduzir para nós. K-pop são uns cantores coreanos que estão fazendo o maior sucesso na juventude atualmente. São bandas, pessoas que têm uma característica um pouco andrógena, né, e que tem uma voz que você de fato fica em dúvida de qual é o gênero dessa pessoa, né? É uma voz que de fato não chega a oscilar, mas assim, fica muito mais... Mas Rodrigão agora mete sei. Vai lá. Que bonito, né? Você disse assim, que faz um sucesso enorme com o público adolescente. Justamente no momento de constituição. Exato. E diante da reatualização do Estadio do Espelho e do Édipo, e que para escapar de uma injunção, exatamente, conduzir inclusive a uma psicose, ele justamente se ancora nesse intervalo, quase como K-pop, me dá um tempo, me ajuda a não precisar decidir com urgência, porque vem uma demanda social. E aí, você gosta do quê? Você é homem ou mulher? Exato, você gosta de homem ou você gosta de mulher? Mas que lindo isso, né? Lindo! Vai lá. E aí, isso é tão importante para essas pessoas, porque assim, a maioria dos homens trans que aparecem, eles querem tomar doses extensas de hormônio para poder deixar a voz masculinizada. Mas essas pessoas que buscam a voz neutra, o limite para o tratamento hormonal é a modificação da voz. Então, o sentido da voz para as pessoas trans e travestis que buscam pelo atendimento, pelo processo de transição dentro desses ambulatórios, é muito interessante o significado da voz. Então, a voz é tão importante que ela vai limitar o tratamento hormonal, né? Então, mas você quer ter barba? Eu quero ter barba. Mas se a minha voz passar do neutro, assim, ficar muito agravada, eu prefiro não ter barba, né? Então, Rodrigão, posso fazer uma provocação? Eu fiz uma live com o Marco Antônio Coutinho Jorge. Ano passado, ele lançou um livro intitulado Transsexualidades, que foi escrito por Natália Travassos. Ele traz um dado importante de uma pesquisa que eles fizeram, que várias crianças e adolescentes que buscaram ambulatórios para mudança, né, de sexo, né, num determinado momento posterior se arrependeram e não tinha mais retorno. Eu queria escutar um pouco sobre isso, porque como a Inês disse lá no início, Inês, foi não? Como a Inês disse no início, é um tema muito delicado, porque muitas vezes, né, uma questão adolescente, como não sei se sou homem, sou mulher, né, vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi, antes da pandemia,
uma adolescente de 16 anos que, com autorização dos pais, começou a mudança, né, a transição para homem. Primeira sessão, faço uma pergunta, mas com base no que você tomou essa decisão? Vendo vídeo no YouTube. E, bom, acho que tem algo importante aí. Eu pergunto, mas você acha que é uma decisão que dá para ser tomada vendo vídeo no YouTube? Porque eu acho que isso envolve muitos aspectos, Rodrigo, porque vocês estão lidando com um sujeito que chega demandando, e de demanda nós não estamos carentes, né? Como é que vocês têm lidado com isso? E que discussão vocês têm feito em relação a isso? Eu me arrisco a dizer que esse exemplo que você traz não foi feito no serviço público, porque a gente não faz nenhum tipo de intervenção com adolescentes, né? A gente espera... Não, sim, mas você entendeu que eu estou tentando fazer uma provocação, que isso que a Inês traz, por exemplo, dos autistas. E quando a gente fala da relação do sujeito com sua voz, na relação com o outro, a gente está falando da relação do sujeito com o nosso social. Ponto. Vou lá, Rodrigo. E aí eu faço uma outra provocação, porque assim, as pessoas estão fazendo diversos procedimentos estéticos antes da idade adulta. Então coloca silicone, coloca botox, faz diversos procedimentos, e isso não é questionado. Por que a gente tem que... Porque assim, não necessariamente essas coisas que as pessoas trans fazem não é irreversível. Pode ser reversível, né? Pode ficar com uma outra coisa, mas eu faço essa relação com os procedimentos estéticos que as pessoas cisgênero fazem, né? Por que a gente não faz essa discussão também dessa produção mercadológica, né? Dessa estimulação para que você tenha um lábio um pouco mais grosso, não mexa muito a testa, tenha os partos? Por que a gente também não faz essa discussão? A gente tem que se ater ao controle dos corpos. Acho totalmente pertinente a sua colocação, Rodrigo, totalmente pertinente. Por exemplo, quando uma pessoa faz uma cirurgia plástica de mama, nem todas são sabedoras. Vamos supor que a pessoa ainda não, é uma mulher que ainda não amamentou. E pode querer amamentar futuramente, pode querer ter filho, pode querer amamentar, enfim, pode um monte de coisa, estou dando esse exemplo. E ninguém talvez alerte essa mulher que ela vai ter uma dificuldade na amamentação. Né? Vai ter uma dificuldade, essa que fez a plástica de mama. E você tem toda a razão, porque a gente tem que se colocar essas questões e ampliar a discussão, porque a gente vive numa sociedade em que saídas aparentemente fáceis, como se elas fossem sem custo subjetivo, não estamos falando nem do custo em dinheiro, né? Então são oferecidas muitas saídas, né, sem questionar o custo, sem levar o sujeito a se questionar. Inês, mas o Rodrigo me deu uma pista importante. Olha, Rodrigo, você é um lindo, viu? Um lindo, de verdade. Quando você Quando você fala dos meninos, tanto em Roma, tá, que são alvo da igreja, que são castrados, mesmo muitas vezes ao preço à morte, você está trazendo um dado importantíssimo, que é a população mais vulnerável, que de alguma maneira fica numa condição de não ser escutada e de ser objeto de gozo do outro. Ponto. Certo? Ponto 2. Eu acho que tem dois assuntos aí que estão conversando. Primeiro, Inês, só para separar as estações, para a gente não enfiar tudo numa coisa só. Me parece que tem algo de um mal-estar que se coloca no laço social atual, que é esse do consumo, o self-made man, eu vou ser quem eu quiser, você homem hoje, mulher amanhã. Só que, nesse sentido, não é a população que procura esses ambulatórios. Não. É interessante, porque quando eu li alguns textos seus, fica muito claro que é uma população que vive numa condição de uma vulnerabilidade social extrema, que não é escutada. Então, eu acho que nesse sentido a gente poder retomar que tipo de demanda que vem e como é que vocês têm acolhido essas demandas. Eu acho que é um bom caminho. Os dois têm toda a razão. Estamos juntos. Não, a colocação que eu fiz foi só em cima do que ele trouxe. É claro que são coisas separadas. A gente está falando de coisas muito específicas aqui, né? O mote principal é falar da voz e transgênero, que é o motivo do convite, né, aqui ao convidado especial, que é o Rodrigo, que eu já me sinto da casa, inclusive.
Mas a gente está falando do que é a voz para a psicanálise e o que é a voz no autismo lateralmente, e agora ele trouxe uma questão, foi ele quem trouxe uma questão, porque a partir da sua problematização ele trouxe uma questão, nessa questão da demanda que é feita, né, e acolher ou não a demanda de um adolescente, por exemplo, por uma mudança de gênero, né? E aí ele coloca que essa questão, você problematizou isso, né, a partir de um caso seu, né, e ele está trazendo que outras demandas, né, de cirurgias plásticas, por exemplo, botoxes, que não são cirurgia plástica, etc., não são questionadas no cisgênero, e por que então a questão quando se trata de transgênero, né? É só isso. Então eu fiz um gancho no que ele disse, que claro que fala do nosso mal-estar geral, né, na sociedade em que a gente vive, mas é claro que isso é muito geral, e a gente está falando de coisas muito específicas. É isso. Mas não é de específico, e nesse cartão a gente está falando da posição do sujeito na relação com o outro. Claro, sempre, mas sempre. Sempre. Mas o Rodrigo tem uma experiência que a maioria de nós não tem para trazer. Claro que é sempre da posição do sujeito. Então, eu estava escutando vocês e fui anotando umas coisas que eu não sei se vocês acham pertinente. Eu fiquei pensando que a demanda vocal, Rodrigo, é sempre do neurótico, né? Essa demanda vocal, nem que seja por uma voz neutra, o que é interessantíssimo, né? Porque, por exemplo, o autista, ele usa estratégias vocais para não demandar, para não dizer. E é isso a marca do autismo, né? Depois eu pensei... Antes, mas aliás, conta um pouquinho das estratégias vocais. São várias. Eu tenho uma lista. Se eu soubesse que ia falar disso, eu própria tenho uma lista minha, mas que eu não decorei, que está escrita. Que eu posso decorar. Não, eu tenho uma lista delas. Eu fiz um apanhado de tudo que eu já vi em termos de estratégia usada por autista para não enunciar, desde o mutismo, né, até várias outras, a voz cantada, a ecolalia, né, a voz monocórdia, né, várias estratégias, estou falando só algumas, são muitas, né, eles são mestres em estratégias sonoras, linguageiras, para evitar a enunciação. É totalmente diferente, me parece, né, das demandas vocais, né, que, em princípio, eu acho isso muito generalizante, né, a gente tem que ver no caso a caso, mas, em princípio, uma demanda vocal me parece que está do lado da neurose. Mas uma outra formulação me apareceu aqui, que eu não sei se quanto ela está justa ou não, ouvindo vocês um pouco antes. Eu estava pensando aqui que a voz traveste o sujeito, imaginariamente. Não sei se vocês concordam com essa formulação. Independente de que sujeito se trata, né? Perfeito. Agora tem os travestis e tem os transgênero, de quem o Rodrigo está vindo trazer para a gente, que é totalmente novo para a maioria de nós. Eu nem me arrisco a dizer, porque eu tenho clareza de que Posso dar um exemplo? A começar pela mãe, quando começa, né? Que coisa... Isso também está travestida, é interessante, porque é uma posição de captura do outro, de sedução do outro. Uhum. E é interessante, porque o bebê se seduz, ele é capturado por essa cena. Porque se trata também da montagem de uma cena. E é bonitinho, porque o bebê também responde a partir dessa captura. Né? Agora, eu acho que poder lançar para o Rodrigo, como é que você escuta isso no teu trabalho ali com a voz, eu acho que é uma questão... Que live linda, gente, tô surpresa. Vai lá, Rodrigão. Tô adorando, assim, tantas coisas passando pela cabeça, tanta coisa, tô preocupado com o tempo, mas vai dar certo. Não, a gente tem 2 horas, duas. Vou até tirar o casaco, esquentou aqui. Tá pegando fogo o negócio aqui. Tá pegando fogo. E antes de falar como eu escuto essas vozes, você traz o dado dos bebês. Aí foi publicado um artigo recente que nos deixou um pouco atoitos, dizendo que as crianças, a partir dos 4 anos, elas já diferenciam a voz de meninos e meninas. Na nossa, em estudos, dizia que a diferença seria a partir dos 11, 12 anos, quando começaria o processo de modificações hormonais, crescimento da prega vocal. Mas um estudo recente disse que essas mudanças ocorrem a partir dos 4, 6 anos, que o menino identifica uma voz de menino, ele vai fazer alguns ajustes,
claro que não propositalmente, não sei se eu posso dizer isso, mas a característica deixam a voz mais masculina e as meninas vice-versa. Então essa mudança que a gente esperava que ocorresse a partir dos 11, 12 anos, a gente percebe que começa muito mais cedo do que a gente imaginava, né? Agora, como aparecem essas demandas para mim, como eu escuto essas questões, né? Eu quero ter uma voz feminina, eu acho minha voz muito masculina, e eu não gosto da minha voz, eu evito falar, eu não mando áudio no WhatsApp, eu não falo com desconhecido, uma limitação de circulação social. Então, quando a Inês traz essa questão, né, de que o autista ele evita, né, a circulação, as pessoas trans, pelo contrário, elas querem ter uma voz que possa favorecer essa circulação social. As pessoas trans, elas querem ter uma voz passável no sentido de traga uma passabilidade, uma segurança e um conforto social, né? Tá, mas nesse sentido, eu imagino que a partir do que a Inês trouxe, isso é muito singular para cada um. O que é uma voz passável para cada um? Que tipo de narrativas, que tipo de demandas que você escuta em real? O que seria uma voz passável para cada um? Assim, eu acho que exemplos ajudaria a pensar, Rodrigo. Uma voz passável seria que as pessoas se identificassem ela como uma mulher, não uma mulher trans. Elas não querem ser identificadas com esse sufixo ou com esse prefixo trans. Elas querem ser passáveis socialmente, que as pessoas não questionem a sua sexualidade por meio da qualidade da voz. Só para você ter uma ideia, eu atendi uma mulher trans, ela evitava engolir em transportes públicos, porque ela tem uma laringe biologicamente masculina, a cartilagem, né? A gente tem esse pomo de Adão, então para ela não ser identificada como uma mulher trans, mesmo ela evitava engolir, porque quando a gente engole, a laringe sobe, desce, faz o movimento, ficaria mais proeminente. Então essas são algumas das restrições que surgem no consultório, né? Então ela tem receio de que as pessoas vejam a proeminência, o pomo de Adão dela, então ela evita engolir saliva. Uma outra coisa que surgiu... Agora, Rodrigo, vou fazer uma provocação. Um dia eu ia comprar, sabe aquele carrinho New Beetle, aquele Fusquinha? Um dia eu inventei de querer comprar um carrinho daquele. Só que eu ia comprar de um outro estado. E aí eu liguei para um cara, um carreteiro, que faz esse que leva carro, como é que é o nome daquele negócio? Cegonha. Que você me cobra para trazer um carro lá de Campinas para cá, para mim. Ó, que interessante, agora é uma provocação mesmo. O cara pensa assim, você é trans? No telefone. Algo interessante. Eu comecei a rir. E eu falei, sou. Sou trans. Queria escutar um pouco sobre isso, porque, de alguma maneira, tem uma discussão importante a ser feita. Veja, eu sou uma mulher. Certo? Mas tranquilamente passo por trans. Eu vou no posto de gasolina, pergunto se sou mulher, ligo pro carreteiro lá da Cegonha, o cara pergunta, você é trans? E por aí vai. Ô Inês, na clínica com crianças, as crianças criam teorias sobre mim. Ela é menino para... Não, criam teorias. A doutora Michele, ela é menina para cima e menino para baixo, e por aí vai. E bom, vai dar conta disso. Qual é a minha provocação, Rodrigo? Veja, tem algo aí que me parece que se junta, que é uma certa condição de vulnerabilidade social e desvalor social, certo? Com uma condição biológica. Ou seja, vamos pensar assim, por que a Michele Câmeres, veja, eu poderia, por exemplo, procurar um ambulatório de vocês e dizer, eu quero mudar de voz, está me atrapalhando, entendeu? Mas à medida que eu me reconheço nessa voz, é a Michele Câmeres, bom, sou eu, sou assim mesmo, é isso aí mesmo, né? Ok, mas me parece que nesses casos, Rodrigo, tem uma junção de duas coisas que eu queria te escutar também, Inês. Que é a condição de não ser levado, de uma invisibilidade social.
que faz com que o sujeito crie uma certa teoria de que se ele muda a voz e o corpo, ele estaria à altura do desejo do outro. Vou lá com vocês. Sim. Vai, Rodrigo. Só é uma coisa assim, em relação a essa questão do exemplo da cegonha, que dera esse fosse o único problema das pessoas trans. Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, se apenas perguntassem essa questão da sexualidade ou da identidade, estava ótimo. Mas as pessoas chegam matando, né? Então, assim, é muito grave a maneira como... Porque a gente conhece... Sim, mas, Rodrigo, a minha provocação é o seguinte: é um país que mais mata pessoas trans também por conta do lugar que os trans têm no laço social. Porque, assim, né, uma mudança de voz no trans não vai alterar o laço. Ou seja, o que eu estou apontando é que a discussão é muito ampla e ela é justa. Sim, porque na medida em que o sujeito é o país que mais mata, que mais tem preconceito, que mais violenta, que mais criminaliza, e por aí vai, né? Mas, quer dizer, voilà. Mas, Michele, mas será que as pessoas todas sabem disso? Eu acho isso muito importante. Você está trazendo a questão, né, que tem mais a ver com a psicanálise, que é a do sujeito, né? Se mudar a voz e o corpo, estaria à altura do desejo do outro, né? Que é, de novo, uma demanda neurótica, né? Mas o Rodrigo está apontando uma coisa que ele vê na prática. Eu não sei, mas Inês, eu não sei se... Eu não sei agora. Não são coisas separadas, eu não acho que são separadas, mas ele está trazendo um lado da questão que ele vê no ambulatório, que é também social, que é esse, da violência extrema contra essas pessoas. Tá, mas Inês, peraí, vamos por partes, calma aí. Eu acho que separar as situações é importante. Veja, a gente vive num momento histórico, Rodrigo, momento histórico, essa lógica capitalista não opera só para os mais... enfim, que tem mais condições sociais. Ela submete a todos nós como sujeitos, estamos submetidos à mesma lógica, tanto que Lacan vai falar de discursos que regulam os laços de uma época, certo? Bom, eu acho que tem um ponto importante, né? Que de alguma maneira esses sujeitos também são capturados por essa lógica de que se eu tiver um objeto, seja a voz, seja o corpo, vou lá, eu vou ter um lugar ou outro. Vou lá, você diz assim, tá, mas já vou chegar lá. Eu vou comparar com uma situação um tanto diferente. Sujeito que também, o teu exemplo eu acho que ele é muito bonito. Vou fazer botox, a cirurgia plástica, o silicone, também na mesma, os dois estão submetidos na mesmíssima lógica discursiva. O que você está dizendo? Que na prática o resultado é diferente para cada um. Perfeito. Agora, me parece que eu acho que a discussão que eu queria fazer e perguntar é: qual é os benefícios, ou quais são, né, os benefícios, porque assim, a gente também poderia receber esses sujeitos e fazer uma discussão como essa com eles, né, fazer de quase como um burilamento do qual é a questão que está em jogo na cena, e, por exemplo, o sujeito sai de lá dizendo assim: bom, não quero mais mudar minha voz, certo? Agora, talvez para um outro sujeito, e nisso é algo bonito, mudar a voz seja algo vital na vida dele, vital, de vida e morte, que marca uma diferença. Eu queria escutar um pouquinho sobre isso, porque já que a Inês trouxe a questão das estruturas clínicas, enfim, o que você vê assim de diferença dessa mudança para cada sujeito? E se pudesse dar exemplos, eu acho que seria bacana. Vou lá, Rodrigão. Na verdade, assim, eu acho que esse questionamento desse lugar de fala, desse lugar de modificação, cabe nos consultórios, nos ambulatórios que partem da perspectiva patologizante. Quando você trata a transexualidade como uma doença, e assim, aí você vai questionar esse lugar, fala do outro, das demandas, essas... Não, mas Rodrigo, acho que eu não me fiz entender.
Eu não estou Não, mas eu questionando. acho que, mas Michele, Nem criticado, tá? quem conduz é você, mas eu acho que é importante deixar ele falar, porque o Rodrigo trabalha, deixar ele falar. trabalha nesse sentido dele explicar, porque trabalha nessa perspectiva despatologizante, que é a Vai, mais Rodrigão. Vai lá, Rodrigão. E aí, assim, eu vejo algumas cenas, por exemplo, de pessoas trans que são banidas de fazer qualquer interferência porque tem uma orientação sexual não heterossexual, né? Então é uma mulher trans lésbica, então ela não pode fazer o processo de cirurgia ou qualquer outro procedimento, porque a profissional que está na linha de frente, ela fala, não, para você fazer algum tipo de transição, você tem que ser mulher feminina, submissa ao homem, você tem que ter uma ojeriza em relação ao seu órgão genital, né? Você tem que ter cabelo. Sério isso? Sério, isso acontece. E é muito comum, sério, isso é muito comum. Então, Eu tô chocado agora. acontece muito, assim, de profissionais extremamente conservadores que estão na linha de frente e fazem essas barreiras para essas pessoas que têm outras características. E a orientação sexual jamais pode ser um dos aspectos que deve ser avaliado. Se a pessoa é mulher ou não é mulher, ou é um homem ou não é um homem, né? E agora eu ia comentar uma outra coisa com você, mas, por exemplo, as demandas que trazem, Michele, falam da voz, né? E aí, de fato, eu trabalho essa... Não, mas, Rodrigo, eu acho que você pegou um ponto importante. Você está apontando o seguinte, diante de uma normatividade e de uma tentativa de normatividade, esses sujeitos ficam completamente... reatualiza essa marginalização, eles não são escutados e ainda ficam alvo do preconceito dos profissionais de saúde. Peguei perfeitamente. Pode seguir. E aí, um dos exemplos, eu trabalho, assim, eu trabalho com elas, na verdade, essa distinção de voz feminina voz feminina de mulher, voz masculina, que parte também de estereótipo, né? Então, eu trabalho nessa perspectiva do diálogo mesmo, na perspectiva dialógica. Eu tenho que estabelecer, conhecer qual que é a demanda vocal dessas pessoas, né? Algumas mulheres trans aparecem uma demanda de voz profissional. Não, eu só quero conseguir gritar. E aí não é uma demanda... Só quero o quê? Tá falhando. Tá falhando. Eu só quero gritar. Gritar. Eu só quero falar forte, eu quero cantar. Então são demandas que não necessariamente estão associadas à transição de gênero. Essas demandas aparecem. Mas ao mesmo tempo aparecem pessoas que dizem assim para mim, Rodrigo, como eu faço para usar eu quero muito ir ao shopping. Como eu faço para usar o banheiro do shopping? Né? E aí, a minha vontade é falar assim, vai lá e usa o banheiro feminino. E se tiver algum problema, você me avisa, que eu vou lá. Não posso fazer hipótese alguma, né? Mas eu fico tocado com essas demandas que surgem da população social por meio da voz, né? Então, nesse caso especificamente, a gente fala para as pessoas, né, usar uns banheiros um pouco mais acessíveis. Vai numa balada gay e usa o banheiro para você se sentir mais segura, né, faz uma graduação de espaço até você chegar no banheiro de um shopping que é totalmente normativo, né? Vou lá. Tá falhando um pouco, né? Tá falhando um pouco, sim. Sim. Mas você estava falando. Então, Rodrigo, né? Mas eu acho que você está trazendo algo muito importante, né? Que, de alguma maneira o sujeito vem demandando um acolhimento, um acolhimento importantíssimo, e quase como me ajude a me reconduzir ao social. É lindo essa demanda, porque a gente volta para o tema da voz, Inês. Sim. Porque veja, porque o tema da voz é também, e nisso lindo, né, o que apareceu agora, lindo, porque é quase como uma demanda, me ajuda a me reencontrar com o outro, que eu, em algum momento eu me senti abandonado por não me sentir correspondendo ao que ele esperava de mim. Vou lá, com vocês dois. Queria escutar um pouco vocês. E mais, Rodrigo, você não falou de uma coisa importante, assim. Se puder falar depois de alguns casos, assim, que tipo de demanda, que casos que te marcaram, assim, sabe, que veio, Rodrigo, porque você trouxe algo muito singelo. Rodrigo, eu preciso da tua ajuda.
E nisso, a gente também recoloca a voz, Inês, no próprio atendimento. Sim. Porque é um endereçamento, é uma demanda e é uma enunciação que está em jogo, Rodrigo. Vou lá, com vocês a palavra. Inês? Não, eu estou aqui pensando algumas coisas, estou pensando como é que a voz ela é um estranho familiar, né? Há um pouco atrás a gente falava da coisa do áudio. Eu, por exemplo, eu adoro enviar áudio, mas eu jamais escuto meu próprio áudio, que eu não, né, não vou fazer isso, não sou doida, né? Eu não me reconheço na minha própria voz, ninguém se reconhece, né? A gente não se escuta, quem nos escuta é o outro, né? Quando a gente tem essa possibilidade, ou seja, quando a gente está na estrutura neurótica, né? Então, a voz é um estranho familiar, a voz para a psicanálise, ela é da ordem do real, né? Mas tem a cobertura imaginária sonora. E essa é muito importante. O que ele traz, né, o Rodrigo traz, é como é que é esse pedido, né, de endereçamento ao outro é feito de diversas maneiras, aparece para ele, mas são todas pedidos de maneiras de se endereçar ao outro por via da voz sonorizada, da voz falada, não é da voz sonorizada. A voz sonorizada seria a do autista, da voz oralizada. Os pedidos que chegam ao Rodrigo, né, nesse ambulatório lá da UERJ, não sei, talvez fossem os mesmos que chegavam lá em Sergipe, me parecem que são demandas, né, de sujeitos neuróticos, né, no sentido de que são demandas de me ajude a me endereçar ao outro. Né, me ajude a me endereçar ao outro, né, me ajude a me colocar de uma forma a ser escutado pelo outro. Então, e a pergunta que você vem trazendo provocativamente, né, Michele, como psicanalista, um psicanalista ele escuta essa demanda e eventualmente, sempre questiona, e eventualmente, né, o sujeito vai desmontar essa demanda que ele faz, ou vai recolocar, vai deslocar, porque não é disso que se trata, né? Mas ali, eu acho que, como você mesmo também sublinhou, Michele, o Rodrigo pega situações que são situações onde isso é de vida ou morte mesmo, em que a pessoa precisa, né, de uma saída sonora da voz, no sentido de voz falada, mas uma saída sonora da voz falada que a faça, né, menos discriminada, né, menos descriminalizada também no contexto social, né? É muito curioso tudo isso, né? E até que ponto atender ou escutar, né, desmontando. E o que ele trazia, o que ele apontava, é que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não se trata de tomar como patológico uma demanda dessa, né, e querer, portanto, convencer o sujeito de que ele está errado, né? Aliás, isso não é nem psicanalítico. O psicanalista escuta a verdade do sujeito, então não desmonta a verdade de ninguém, né? Então, então isso é muito precioso, porque o que ele está trazendo é que em alguns ambulatórios do mesmo tipo, inclusive ambulatórios trans, que eu há pouco tempo com ele fiquei sabendo que existem alguns no Brasil, eu mal sabia, nem sempre você encontra nesses lugares profissionais que recebem e escutam o que é a verdade para o sujeito e tentam auxiliá-lo nesse sofrimento, que é a nossa função. Alguns os recebem, né, para tentar converter aquele sujeito, né, a funcionar de uma outra maneira. Isso não tem nada a ver com a psicanálise e não tem nada a ver, né, com o direito das pessoas de se manifestarem livremente. Agora, com você, Rodrigo, vai lá. Eu só queria acrescentar um outro exemplo em relação àquelas intervenções técnicas, estéticas que a gente estava falando para vocês. Na semana passada teve o Congresso de Otorrinolaringologia e teve uma mesa que apresentaram casos de homens cisgênero que estão fazendo cirurgia na prega vocal para poder ter a voz mais grave. Então, assim, como eles têm... o relato era o seguinte... Só uma dúvida, o que é homem cisgênero mesmo? Homens cisgênero. Homens cisgênero. Que se identificam com o gênero atribuído ao nascimento, né? Então, tá. Homens cisgêneros e heterossexuais. E eles têm cargos de chefia em suas instituições, só que tem a voz um pouco mais aguda. E essa voz aguda incomoda. Então, esses homens cisgênero, eles passam por intervenção na prega vocal para deixar a voz mais grave, né?
Então, olha que absurdo, né? E a gente pode discutir nessa perspectiva, né? As pessoas trans, os homens trans, procuram uma voz grave. E os homens cisgênero, né, que não são trans, também estão procurando uma voz mais grave. Masculinidade é essa que as pessoas estão em busca, né? Ou feminilidade no caso das mulheres. Mas, Rodrigo, veja, você lindamente tem toda a razão, e eu acho que você toca num ponto seguinte, que os dias atuais colocam essa questão. Olha o que fez o Michael Jackson, por exemplo, ele mudou de cor. Exato. É um exemplo, assim, né, um exemplo assim, que está colocado na cultura. Me parece que a colocação da Inês anteriormente, ela é muito importante. Em que casos você vê que é uma demanda, né, de uma adaptação, e que casos que você vê que é uma demanda que para aquele sujeito é um caso de vida e morte? Porque tem essa diferença. Que veja, na clínica você vai ter diferentes níveis de urgência e diferentes níveis de demanda também. Então, para alguma questão, né? Queria te escutar um pouco. Fala da tua clínica. Vai lá, Rodrigo, com você é Paulo. Quero te escutar um pouco. Vai lá, por favor. Trazer um exemplo. Você tinha pedido um exemplo anteriormente? Não, então, eu quero vários. Quero te escutar muito exemplos. agora. Vou trazer vários exemplos. Lá em Sergipe, a gente tinha um consultório, né, atendia todas as especialidades. De repente, me aparece uma pessoa cisgênero querendo tratamento na voz porque era professor, né? Professor. Só que aí me causou muito estranhamento, porque era uma pessoa com seios fartos, que apresentava como ele, e queria trabalhar a voz porque era professor. Essa foi a maneira da pessoa chegar no ambulatório trans. Ela estava com tanto receio de como seria acolhida, porque se tratava de uma pessoa trans que não tinha nenhuma demanda em relação à voz profissional, a voz como professor. Mas ela não se sentia confortável para trazer isso para a gente. E sabendo a história dessa pessoa era o seguinte, era vou dizer no feminino, né? Mas era uma mulher trans, de 58 anos, que na idade jovem fez um tratamento hormonal por conta própria, e nesse tratamento hormonal desenvolveu algumas características femininas, mas ela escondia isso da mãe, porque ela era responsável pelos cuidados da mãe dela. Então, a história era o seguinte, eu não vou fazer o processo de transição, eu não vou performatizar o gênero da qual eu me identifico enquanto a minha mãe estiver viva, né? Então, veja bem, uma pessoa de 57 anos que traz essa demanda para a gente, né? Sempre que está esperando a morte da mãe para poder fazer o processo de transição, da qual se identifica, isso é muito difícil, né? Assim. Mas aí não é um papel para o fonoaudiólogo, né? A gente vai trabalhar as questões de voz, mas aí, nesse caso especificamente, não quer ter uma voz muito feminina, porque precisa daquela voz grave para poder dialogar com a mãe, né? Ela precisa transitar entre a voz. Ela pode trabalhar aspectos de uma voz feminina, mas o masculino, a voz masculina precisa estar garantida, porque as duas vozes são utilizadas em espaços dependendo da circulação social. Então esse é um caso que me marcou muito pela idade, né? Pela maneira como chega, pela demanda que nos traz, né? E aí consegue trazer. Mas é só falando um pouco do desdobramento desse caso. A mãe faleceu quando estava no processo de tratamento, né? Imediatamente ao falecimento da mãe, nós fomos convidados para fazer um curta-metragem desse ambulatório. E como a gente elegeu algumas pessoas para que pudesse fazer o seu relato nesse documentário. Essa pessoa topou fazer o documentário, só que aí eu descobri depois que para ela ficar bonita no documentário, na tela, ela aplicou silicone industrial em todo o corpo, né? Então, assim, e aí tocou absurdamente, né? Porque aí eu penso, Mas, Rodrigo, mas olha de novo como reaparece a relação da oferta do objeto, do sujeito como objeto, causa do desejo do outro. Coloca é muito importante, porque assim, esperou esse convite para poder colocar silicone industrial em todo o corpo, né? E talvez tenha
Então, as duas coisas, o crescimento da mãe e o convite para fazer um documentário em que né? Mas Tá falhando muito, Rodrigo. Tá falhando muito a voz, que pena. Eu vou mudar a internet aqui. Acho que muda a internet, mas Rodrigo, acho que tem. Você consegue mudar e me escutar? Acho que tem 2 pontos importantes aí, tá? Primeiro, que a gente retoma, né, essa condição do sujeito de se colocar como objeto de causa do desejo e também de gozo do outro, né? Acho que a primeira questão. Segundo, acho que quando a gente volta é interessante, né, porque nesse caso em específico, isso quando a Inês marca, né, a psicanálise trabalha com o singular, é no 1 a 1. Por exemplo, eu já tive 30 pacientes, sei lá, trocentos, não vou falar, não vou nem falar em números, em que, por exemplo, eram homossexuais, sejam homens ou mulheres, e que, bom, enquanto a mãe não morresse, não podia assumir nada. Ou, enfim, ou que queria separar da esposa, e não podia separar da esposa, enquanto... Porque a gente está falando aí, é menos da condição sexual do sujeito e muito mais da alienação do sujeito à mãe. Certo? Agora, me parece que a virada do que a gente está conversando veja, porque nisso a gente está trabalhando com a neurose. Uma coisa, né? Quando eu passar no concurso e ganhar no 1 milhão de doses, aí eu vou poder assumir que eu sou homossexual, aí eu vou poder mudar de sexo. Tá. Agora, qual é a virada do jogo? Eu acho que me parece que é o ponto mais importante. Bom, quando você diz, esse sujeito tinha uma questão com a voz e ele só se aproxima de nós a partir disso, você está falando assim, ei, o nosso ambulatório cumpre uma função de acolhimento social importantíssima. Ponto 1. Certo? E nesse sentido, né, assim, é um lugar que talvez o sujeito não procuraria lugar nenhum, mas lá ele foi. Entende, Rodrigo? O lugar social de importância e lindeza que vocês ocupam, porque talvez ninguém acolha esses caras, esses sujeitos, né? Assim, não são acolhidos em lugar nenhum, mas lá eles podem ser acolhidos, e talvez seja lá que eles vão procurar. Ponto 1. Ponto 2, e aí que vem a minha interrogação. Em que casos, então eu queria discutir um pouco sobre isso, a função de acolhimento social que esses ambulatórios cumprem, mas em que casos também que essa mudança de voz e essa intervenção marca uma diferença radical para o sujeito. Vamos lá. Antes de falar dessa questão, eu só queria trazer um outro exemplo que a gente estava em todos os casos, a pessoa chega lá como um cardápio e a partir disso a gente faz as modificações. A gente tem uma menina, uma mulher trans, por volta dos seus 19 anos, que ela não tinha feito a transição social. Transição social, que a gente fala, é um nome social, né, se a pessoa começou a fazer essa situação social se apresentando como mulher. Ela disse que começaria essa transição social, de ter um nome social e de modificações até do tratamento hormonal, quando ela não tivesse gogó. Então a demanda específica... Não tivesse o quê? O gogó. Gogó, aham. A primeira coisa que ela queria modificar era o gogó. Ela queria que tirassem o gogó dela. Só a partir disso ela se sentiria segura para ter um nome social e ter todas as outras transições, né? E para equipe causa um estranhamento, né? Tão específico, né? Porque tão específico, uma proeminência laríngea tão significativa para a pessoa. E a partir disso é problematizado com a pessoa, né? E aí a gente cura um pouco esse processo de acolhimento ambulatório. Isso não quer dizer que ela não é acolhida. Ela é acolhida, mas ao mesmo tempo esse processo de tratamento hormonal e outros aspectos ele é um pouco segurado, né? Porque a gente quer entender o que a pessoa está falando, né? Porque essa proeminência é tão importante quanto outras questões que estão ao alcance dela, né? Que são ditas um pouco mais, vou usar a palavra fáceis, né? Mas que são mais viáveis, né? Do que uma cirurgia. Você vai fazer uma raspagem numa cartilagem, né? Então isso é problematizado.
Eu queria fazer uma pontuação aqui, Michele, que é importante. Eu estou lendo aqui um pouco das coisas que estão sendo colocadas no chat, né? E eu acho que tem uma confusão se criando aqui, na percepção de que a gente está colando a questão do transgênero com a neurose, e as pessoas entendendo que tem uma patologização nessa colocação, ou seja, que tem uma visão reducionista, como se a gente estivesse dizendo que toda a questão trans tem a ver com a neurose. A gente não disse isso não, tá, gente? A gente está falando, inclusive sublinhando que na psicanálise é sempre no 1 a 1. A diferença da psicanálise é essa. Né? O que a gente está fazendo é algumas colocações que são teóricas, que são em tese, e que têm que ser verificadas no 1 a 1. Eu falo pelas coisas que eu própria disse, por exemplo, que a demanda, o fato de demandar uma mudança vocálica, vocal, de voz ao outro, né, me parece, né, de uma estrutura neurótica. Escuta uma coisa, Inês, deixa eu ajudar aqui. Só um pouquinho. E eu acho que isso é importante, eu quero esclarecer, porque também eu falei sobre isso. E eu fiz um contraponto com o autismo, porque é uma parte, muito longe de ser a única, mas é uma parte do trabalho que eu venho fazendo em relação à voz e pulsão invocante. Mas a gente frisou que o trabalho da psicanálise é no 1 a 1. Não houve nenhum interesse aqui, não há nenhum interesse em reduzir a questão trans, pelo contrário, a gente está tentando aprender com o Rodrigo a complexidade, ele que tem essa experiência na prática, né, de uma clínica diferenciada, mesmo que todas as pessoas que cheguem lá sejam sujeitos com questões com a própria voz, que todos nós temos, porque a voz é esse estranho familiar mesmo, né? Diz desse real que o sujeito não abarca na visão da psicanálise, né? Só posso dar essa, né? Mesmo assim, é claro que a maneira como cada um faz esse pedido, né, tem que ser escutada, e algumas vezes pode ser ajudada até com intervenções, né, com um trabalho de feminização ou de masculinização da voz. Mas é claro que todos os exemplos que ele está trazendo mostram para a gente como é que a voz é uma questão para todo sujeito, me parece isso, porém mais para uns do que para outros. Não sei se eu tornei mais clara a coisa ou mais confusa. Mas, Inês, eu vou lembrar o caso Schreber do Freud, em que o delírio dele era ser a mulher de Deus. Certo? Ele seria um belo candidato. Apareceu no ambulatório do Rodrigo para mudar de sexo. Mas ele não tinha demanda nesse sentido. Calma. Estamos falando... Sim, essa é a diferença. Sim, mas Inês, peraí. Veja, na época não tinha essa demanda colocada. Vai lá. Se tivesse, talvez estaria lá na porta do ambulatório do Rodrigo. Acho que não, Michele, porque a diferença é essa, que ele se dizia mulher de Deus. Sim, mas Inês, leve em conta que o que se coloca de uma estrutura, de um sujeito, também reaparece de um modo diferente, dependendo das condições do nosso social de uma época. Também, com certeza. Esse é o ponto. Tá, vou lá. Agora, eu acho que foi esclarecedor a questão que a Inês trouxe. Agora, assim, eu volto um pouquinho, eu acho que o ponto fundamental, né, Rodrigo, porque quando, né, eu acho que foi super esclarecedor, por exemplo, Inês, quando você trouxe do autismo, super, da demanda neurótica, né, de se fazer objeto de desejo do outro, foi super claro e as pessoas entenderam, inclusive comentaram aqui. Agora, Rodrigo, que casos, e eu acho que é importante retornar nisso, porque é um trabalho belíssimo, e Inês tem toda a razão. Que casos e mais, e qual é o teu trabalho como fonoaudiólogo nesses casos? Que você diz assim, nesse caso é importante. E mais, que casos que te capturam na transferência a ponto de que, bom, né, que você ali investe no caso, queria discutir um pouco sobre isso, assim. Que caso que faz uma diferença mesmo? Na verdade, assim, eu sou... rola uma transferência com 98% dos casos, porque a minha atuação nesse ambulatório, ele é voluntário. Bonito. É voluntário, eu não tenho nenhum vínculo com a UERJ, meu vínculo é com a UFRJ, então é um trabalho que eu acredito e o que eu fico tomado pela demanda, pelo significado da voz para essas pessoas, né? Então,
principal demanda é a questão da voz. A voz, uso até um clichê, né, é dita como um cartão de visita, de fato, para essas pessoas é de suma importância, elas querem modificar a voz, eu acabo sendo captado por todos os casos, né, mas eu posso até dizer para você que eu me capto mais pela questão das mulheres trans. Os homens trans, eles são beneficiados com tratamento hormonal, a testosterona é super agressiva, então com um mês de aplicação, a voz... Os homens trans são mulheres que viram homem. Isso. E as mulheres trans são homens que viram mulher. Isso. Tá. Isso. Então, os homens trans começam o tratamento hormonal no primeiro ciclo, já faz modificação na voz. As mulheres trans não muda absolutamente nada o tratamento hormonal, né? Então, o hormônio não faz nenhuma modificação na voz. Então, elas contam com o processo cirúrgico na prega vocal ou com tratamento fonoaudiológico, né? Então, como não tem acesso ao processo cirúrgico, elas vão para o tratamento fonoaudiológico. E o que o fonoaudiólogo faz aí? E nem sempre a cirurgia ela é muito recomendada. O que eu faço com essa população? A primeira coisa que eu faço é fazer qualquer ajuste que deixe a voz feminina. Então, se a mulher trans ela fala no falsete, ela joga a voz mais para o nariz, para a voz ficar um pouco, para camuflar a ressonância, né? E são dois ajustes que as pessoas fazem. Falsete é um termo bastante conhecido na música, então a maioria das mulheres trans usam falsete. Dentro do consultório, eu tento desmistificar. Eu preciso ouvir a voz natural, sem nenhum esforço, sem nenhum ajuste. Eu preciso que a pessoa ela fique transparente para mim, porque a partir daquela voz neutra, sem nenhum ajuste, geralmente causa um esforço e pode causar algum dano na prega vocal. Eu preciso dessa voz natural. A partir dessa voz natural, eu vou trabalhar vários aspectos. Voltou? Voltou. Eu mudei a internet, espero que tenha melhorado também. Eu trabalho com melodia, com entonação de fala. Eu sou quase um diretor de teatro com essas pessoas. Um diretor vocal, eu posso usar esse termo para vocês. Então, por meio de poesia, né, por meio de leitura de poesia, a gente vai moldando aquela voz de acordo com a demanda da pessoa. Eu vou trabalhando com a circulação das vogais, a maneira como a pessoa ajusta os tons, né? Eu trabalho com alguns exercícios para facilitar a ressonância, a projeção da voz. Então, por meio de poesias. A maioria das pessoas trans, elas não têm acesso ao processo de aprendizagem. Deixa eu só te perguntar, Rodrigo, é um trabalho próximo do que aparece no filme O Discurso do Rei? Você lembra? Eu lembro. Eu achei muito caricato a maneira... Você lembra O Discurso do Rei? Eu lembro. Que era o rei da Inglaterra. Que tinha uma disfluência, né? Ele era gago, né? Ele era gago. Sim, gago. Mas é engraçado, porque ele... Vou lá. Segue. Eu acho que é uma boa referência, né? Porque é essa melodia do texto que eu trabalho com a população, né? E aí a maioria das pessoas não sabem ler, eu leio o texto e as pessoas repetem, né? E eu trabalho com textos, as pessoas trazem os textos que elas querem trabalhar no consultório. Então, a partir da leitura, da direção vocal, a gente vai construindo essa característica vocal, né? Não vou deixar a voz mais aguda, né? Assim, não vou deixar a voz mais aguda, mas vou trabalhar a feminilidade de acordo com a mulher, que aquela mulher trans quer, porque das mulheres, né? Não tem uma voz única, né? Então, que mulher você quer ser? A partir desse reconhecimento, né? Dessa identificação, a gente vai trabalhando com o texto. Essa é uma estratégia. Bom, mas assim, finalizo com uma pergunta fundamental para os dois. Estamos em 10h15 da noite. Vamos lá. Rodrigão, quais são os maiores desafios e dificuldades que você encontra no seu trabalho com a performance da voz? Inês, os seus maiores desafios que você encontra no trabalho com essas crianças que neutralizam a voz para não demandar e não, de alguma maneira, se enlaçar com o outro? Vou lá com vocês a palavra.
o meu maior desafio está relacionado ao entendimento da sociedade em relação ao processo de transição. É a violência que essas pessoas sofrem, e às vezes por causa da voz. As pessoas, geralmente as mulheres trans, estão completamente transformadas no quesito corporal. São mulheres, mas aí quando abre a boca para falar bom dia ou boa tarde, isso são relatos delas. Elas são identificadas como pessoas trans e a partir da segurança delas estão em risco. Então essa é a minha principal angústia no meu trabalho fonoaudiológico, né? É a minha principal preocupação. Mas nisso eu vou fazer uma provocação. Que esse risco eu também corro. Que quando eu abro a boca, Rodrigão... Só que eu acho que tem algo que se confunde aí. Porque acho que junto com a voz vem uma conjuntura absurda de coisas, violações de direitos, história, claro, de vulnerabilidade social. Então a voz é um representante de toda essa conjuntura, e a aposta é que a mudança na voz vai alterar a conjuntura. Mas a pergunta que eu quero deixar, será que altera? Bom, você é uma provocação. Não, pois é uma provocação mesmo, né? Bom, no meu caso, né, eu diria assim, olha, nem todo mundo que trabalha com a voz é psicanalista, mas todo psicanalista trabalha com a voz, saiba ele ou não, no sentido da voz enquanto objeto pulsional, que é o que a voz é para um psicanalista, né? Como eu disse, tentei dizer um pouquinho antes, é muito complexo para dizer da maneira mesmo correta, né? No caso, né, então, seja o sujeito, um sujeito autista ou outro, né, sempre a gente trabalha para dar voz a esse sujeito, o sujeito do inconsciente, né? Então a gente trabalha, o analista trabalha para dar voz ao sujeito do inconsciente. O que, né, tem colegas minhas, inclusive, que eu já vi que estão aqui. Não, mas isso, mas eu precisava fazer eu precisava fazer uma coisa pro Rodrigo. Deixa eu completar, né? Tem colegas minhas que estão aqui, que eu estou vendo, e que vão dizer assim, mas justamente não tem, né, sujeito do inconsciente no autismo, né? Não tem. Mas a gente trabalha nesta direção. A direção do analista, a direção de trabalho é a direção de dar voz ao sujeito do inconsciente, a aposta no sujeito do inconsciente, que ele possa advir, se ele não está em condições de estar ali, que ele possa aparecer. Então, a gente trabalha na direção do sujeito de denunciação. Né? No caso do autista, na clínica com o autista em particular, a gente trabalha pegando pela pegada que a pessoa autista nos coloca, né? Nos dá. Eu, no momento, tenho uma criança que é um autista de 7 anos, que é ecolálico, e que a gente está fazendo um trabalho super interessante. Ele fala muito, isso não é uma novidade, muitos fazem, ele trabalha com números e letras nas sessões, e ele vai cantando os números e as letras em inglês. Né? Às vezes fala alguma coisa em português, às vezes alguma palavra, às vezes algum trecho que ele traz, né, de alguma coisa de casa, uma música ou um filme, que nem sempre eu reconheço, e eu, né, como me sinto mais à vontade, né, no francês do que no inglês, comecei a trazer para ele, né, os mesmos números que ele cantava em inglês, eu comecei a me aproximar dele cantando os números em francês. E nesse momento, ele é muito inteligente, nesse momento a gente se utiliza das 3 línguas, o francês, o inglês e o português, para fazer circular o nosso uso dos números e das letras. Quem vê de fora vai pensar, né? Mas o que é isso? O que eles estão fazendo? Não estão fazendo nada. É isso que se faz com o autista? Né? Sim, é isso que a psicanálise faz com o autista. É entrar pelo meio que ele oferece, né? Trabalhar com o que ele traz e com o que ele permite que a gente se aproxime, né, e faça o laço. E ele tem se aberto, esse menino, muito mais, gosta de ir às sessões, a gente fica 40 minutos conversando assim, né, ele já faz concessões, né, de me falar pedaços maiores de frases, está um processo lindo. Eu não sei se isso exemplifica, se é claro para as pessoas ou não. Claro, mas eu acho que, e nisso, Rodrigo, eu queria voltar para você, porque, veja, vocês fazem um trabalho lindíssimo, e a minha provocação é muito na direção, e a Inês pegou na pergunta, de que maneira a gente pode ampliar essa frase, dar voz ao sujeito? Percebe?
Porque, de alguma maneira, eu acho que, nesse sentido, quando você diz assim, do teu impacto nisso, Alain, com a condição desses sujeitos, o fato de você estar lá, né, como alguém que está numa outra universidade, mas está ali firmemente sustentando a tua posição ética e de desejo nesse trabalho, é porque você acredita num trabalho de escuta e mais numa escuta que possa ajudá-los, percebe? Nessa demanda de serem ouvidos. Eu acho que você falou coisas assim lindíssimas, muito importantes, e mais, obviamente, eu sou provocativa, lanço interrogações, e a gente tá aqui para isso, né? For para aqui pra gente se lamber, vamos fazer o que aqui? Live para quê? Estamos aqui para se interrogar, né? Mas a interrogação que eu queria deixar para todos nós, inclusive para quem está assistindo, é de que maneira a gente pode ampliar a nossa escuta, no sentido de, inclusive, Rodrigão, inclusive, de poder nos fazer ouvir e ajudar esses sujeitos a serem escutados no laço social, porque é disso que se trata. Porque eles só vão parar no ambulatório trans porque esse inferno de sociedade é preconceituoso, exclui, é segmentário. Olha o que aconteceu agora, né? No governo político, a gente está vivendo um momento político terrível, socialmente falando, mas eu acho que a live como essa, Rodrigão, Inês, é uma live de aposta na vida, e mais, é uma live que de alguma maneira insiste na aposta de que é possível, né, sustentar e investir num outro modo de vida, num outro tipo de laço, né, e na aposta de um sujeito que é capaz de sustentar um desejo de viver. Certo? Olha que live linda, hein? E o pessoal estava aqui acompanhando 2 horas de live, gente. Surpreendeu. Rodrigo, que prazer imenso te conhecer e assim ser muito sensível, muito humano. Eu queria te parabenizar por isso, porque de fato a Inês tem toda a razão. O trabalho que vocês realizam lá é da ordem quase do impossível, porque é da ordem de sujeitos que estão dispostos a escutar aqueles sujeitos que estão colocados como escórias, restos social, percebe? E da mesma maneira, Inês, veja, quando a gente fala de crianças com fraturas na Constituição, enfim, dificuldades, uma coisa são as crianças, nisso o Rodrigo marcou bem, que estão nos consultórios privados, que os pais pagam, né, Rodrigo, né? Mas assim, outra coisa são as crianças que vão parar nos ambulatórios públicos. É radicalmente diferente. Radicalmente diferente. E nisso a posição dos profissionais que atuam marca e faz toda a diferença. Gente, vocês são os lindos. Tivemos muita gente. Querem falar uma última coisa? Podemos encerrar por aqui? Eu quero só agradecer você pelo convite e, assim, as minhas respostas partiram das provocações, da interlocução com vocês. Eu não tenho nenhuma resposta definida, estanque. Eu acho que eu fiz reflexões maravilhosas a partir das falas de vocês. Então eu quero agradecer muito o convite. Foi um prazer enorme estar com vocês duas essa noite, viu? Nossa, vocês foram lindos, foi muito bom. Inesita? Eu também só tenho a agradecer, né, a acolhida nessa casa aqui da Michele Campbell, com o meu queridíssimo Rodrigo e com quem eu só tenho a aprender. E aprendi um pouquinho mais hoje e sigamos, né? É isso aí. Sigamos. Gente, beijo, obrigado a todos pela participação. Seguimos, vai ficar salvo no Instagram. Boa noite a todos. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Inês. Beijo. Beijos.